Redação On News. E o que você traz de informação nesta terça-feira? Pois é, o governador João Dória deve anunciar a prorrogação da quarentena, agora a quarentena inteligente, de acordo com o governador. Amanhã ele deve estar fazendo um pronunciamento ao 12:30 a respeito desse novo modelo que deve ser inserido no estado de São Paulo em algumas regiões. O governador João Dória disse na última segunda-feira que vai prorrogar a quarentena no estado de São Paulo, mas com o maior e menor flexibilidade, se depender de cada região. Segundo o Tucano, há agora a possibilidade de executar uma quarentena heterogênea do ponto de vista regional, medidas que serão adotadas para a capital de São Paulo e regiões metropolitanas não serão a mesma para o interior. As informações foram divulgadas em entrevista à Globo News ontem, no programa do jornalismo da Rede Globo. A quarentena atual está prevista para terminar no dia 31 de maio, próximo domingo, mas será renovada e terá aí pontos onde as regiões que tiveram aí maior índice do isolamento social terão aí a flexibilidade para a abertura do comércio, e vai ser feito de forma gradual, gradativa a abertura do comércio, para que a população volte à normalidade o mais rápido possível. Agora, as regiões que não tiveram tanta contribuição assim, é o caso de Santa Bárbara do Oeste, que teve índices abaixo do estabelecido pelo governo do estado de São Paulo e por isso pode sofrer com essa volta à reabertura do comércio. Infelizmente, muitos que não cumpriram a quarentena terão aí prejudicaram a cidade de Santa Bárbara do Oeste para a reabertura do comércio, lamentavelmente. Mas vamos aguardar o pronunciamento que será realizado amanhã pelo governador João Dória a partir do 12:30 no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio. Realmente a gente fala, né? Foi falado, foi avisado muito, né? Mas o fato de abrirem alguns pontos é muito importante, muito interessante, porque esse negócio de né, todo mundo fala assim, é o isolamento horizontal, que é todo mundo e em quarentena, ou isolamento vertical, apenas quem é de risco. Na verdade, muita gente é de risco, né? Muita gente é de risco. Mas você sabe que eu recebi um vídeo, né, do ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich, e ele deu entrevista à Globo News, e ele falou uma coisa assim que é super, eu acho que é importantíssimo, né? Ele falou assim que o correto não é nem o isolamento horizontal e nem o isolamento vertical. É um isolamento seletivo, na verdade, né? E eu acho que é o mais correto e é o caminho que o governo do estado de São Paulo está tomando, né? Abrir alguns pontos que tem mais controle, que tem menos incidência do vírus, e continuar fechado quem não está respeitando, quem está com o vírus aí andando e circulando, não é verdade? Porque, como eu disse, as pessoas que hoje serão, né, contaminadas pelo Covid-19, pelo coronavírus, a gente só vai saber os números mesmo, que né, todo mundo vai ficar sabendo os números daqui 15 dias, 15, 20 dias. Então, é uma situação bem, né, tem esse atraso, deixa aí todo mundo achando, tá tudo tranquilo, então eu por mim só vou sair vou acabar com a quarentena, e aí está se colocando em risco e também as outras pessoas, né? Por isso que a gente tem que sempre acompanhar os especialistas e as autoridades, não é, Jairo? Sem dúvida alguma. E Santa Bárbara do Oeste registrou domingo o quarto pior índice de isolamento social dentre as 104 cidades do estado de São Paulo que fazem parte do levantamento do sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo. Com 47%, a cidade só foi pior que Araçatuba, com 45%, e Barretos e Jandira, com 46%. Santa Bárbara do Oeste tem figurado entre as piores cidades com índice no estado nas últimas semanas. Na semana passada teve o sexto pior índice. Na região Americana e Sumaré também estavam nessa situação, mas tiveram índices melhores que Santa Bárbara do Oeste no último domingo.
As 3 cidades levaram um pito, uma bronca do governador João Dória no início do mês, porque não estavam cumprindo o isolamento social determinado pelo governo. Santa Bárbara do Oeste continua ainda com abaixo da expectativa do governo, com o seu 4º pior índice de isolamento social. O que acontece com Santa Bárbara, Tarcísio? Então, não entendo. Não entendo. Parece que Santa Bárbara estava indo bem no começo, né? Depois degringolou. O prefeito Denis Andia foi às redes sociais pedir, né, para que a população cumprisse as determinações, ficasse em casa, mas o Bárbara Estrada não deu muito ouvido não, viu? Exatamente, isso é muito triste e a gente vê aí essas restrições aí para Santa Bárbara e também, né, a cada dia que passa vai se aumentando o número de casos, não é, Jairo? Sem dúvida. Falando aqui de Americana, a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou na última segunda o registro de mais 13 novos casos positivos do Covid-19. Calma aí. Pela máscara não deu para entender. 3 casos? 13 novos casos. 13? 13 novos 10 casos. mais 3? Exatamente. É exatamente isso. Após o resultado de exames PCR desses novos casos, 6 são de idosos moradores em uma casa de longa permanência para idosos que já registrou o falecimento de 2 residentes no local por coronavírus no último sábado. Os casos positivos são de um homem de 77 anos, 3 idosas de 84, 81 e 91 anos, além de 2 com 92 anos. Uma profissional da área da saúde que trabalha na casa de repouso aí, no asilo, de 31 anos, também testou positivo para o Covid-19. O boletim atualizado traz também que 2 idosos, um de 76 e outra de 87 anos, além de uma profissional de 27 anos que trabalha na casa, tiveram resultados negativos para o Covid-19. 2 outras profissionais da casa também foram testadas, sendo que um teste rápido deu negativo e outro positivo, mas como elas residem em outros municípios, não foram contabilizados e não entraram na estatística aqui de Americana. Vamos à relação aqui dos casos até agora. Foram testados e o resultado hoje em Americana, no quadro do coronavírus, é o seguinte: 94 casos positivos a Americana tem hoje, chegando quase a 100 casos. Caramba! 6 óbitos, 4 internados, 22 em isolamento domiciliar, 62 curados, 14 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo 6 internados em hospitais, 7 em isolamento domiciliar e 1 que já cumpriu a quarentena de 14 dias. Além disso, a Americana contabiliza agora 460 casos que eram considerados suspeitos, mas que foram descartados pelo resultado de exames negativos que chegaram até a vigilância epidemiológica, Tarcísio. Tá aí, né? Então são números grandes, né? E só estão aumentando. O relaxamento aí das cautelas de ficar em casa teria que ser quando esse número diminuísse, falasse assim, olha, uma semana sem nenhum novo caso, né? Pois é. Agora, só ontem foram constatadas 13 pessoas novos infectados aí com o coronavírus. A Prefeitura de Nova Odessa também está divulgando o boletim da Vigilância Epidemiológica, 4 casos confirmados do novo coronavírus em uma mesma família. Caramba. Já que tem outros 3 pessoas que foram infectadas e também deu resultado positivo para o coronavírus. O boletim atualizado ontem é o seguinte: 33 casos confirmados de coronavírus e 2 óbitos, tem 13 pacientes curados, tem 37 casos negativos, 13 casos em investigação e 2 óbitos e 49 pacientes com gripe que aguardam resultados também do Instituto Adolfo Lutz, ou instituto particular na cidade de Nova Odessa, que contabiliza agora 33 casos positivos para o Covid-19, Tarcísio. Caramba, 33 casos. Nós falávamos na semana passada, tinha ali os seus 11, 12 casos. Agora 33. Quer dizer, subiu 3 vezes em menos de uma semana, né? Se for nesse nível galopante aí, meu Deus do céu.
Lembrando que Nova Odessa não tem leito de UTI, né? Existem alguns respiradores, mas a gente não sabe quantos estão aí tomados, né? Já sendo utilizados. Lembrando que os casos que precisam de maiores cuidados em Nova Odessa são transferidos para Campinas, né? Ou Sumaré, né? Isso. Olha, a Tarcísio, do Brasil registrou 807 novas mortes causadas pelo Covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumentou o total de óbitos pela doença para 23.473 no país, segundo o balanço divulgado na noite da última segunda-feira pelo Ministério da Saúde. De ontem para hoje, 11.687 novos casos da infecção pelo novo coronavírus foram registrados e agora já são 374.898 pessoas contaminadas pelo coronavírus. A situação é alarmante e ontem mesmo os Estados Unidos anunciou que está fechando as entradas para brasileiros que estiveram aqui, ou pessoas que estiveram em férias de 14 dias e que não vão poder entrar nos Estados Unidos, até em razão dessa questão do número crescente de pessoas contaminadas. Lá está chegando a 100 mil mortes. 100 mil mortes. 100 mil mortes. 100 mil mortes e ainda o presidente Donald Trump achando que está normal a coisa, né? É impressionante. Deveria ter a questão da reciprocidade, né, Tarcísio? Sim, já que fechou as barreiras, também fecha para os americanos aqui, uma questão, porque a situação também não é nada... Lá também é o epicentro, né? Exatamente. Não Lá é nada, também é o epicentro. nada agradável, né? Por que, mas que 100 mil mortes, o Brasil também não fecha? Exatamente. Evitar, pelo menos estamos nos cuidando. Agora o país está aí com cerca de 23.473 mortes pelo coronavírus, pessoas que morreram. Lá já chega a quase 100 mil mortes, né? Sim, A sim. situação lá é muito, muito grave também, né? Exatamente. Quase em números de mortes, né? O número é expressivamente maior que o do Brasil, né? Exatamente. E neste momento a Polícia Federal faz uma operação contra a fraude no Rio de Janeiro e agentes vão à residência, né, do governador Witzel a Polícia Federal, né, encontra contrato de empresa investigada com primeira-dama do Rio de Janeiro. O governador lá do Rio de Janeiro teria pago 3 vezes mais caro por testes de coronavírus, não é? E então tudo isso, a busca e apreensão aí da Polícia Federal, essa operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro tem a ver com isso, né, com fraude lá no Rio de Janeiro. Aliás, eles aproveitam até as desgraças alheias, né, Jairo? Porque um aparelho que custava R$5.000 praticamente, hoje custa $55 mil, que é o respirador. Então tudo hiperinflacionou no momento em que era para ser dado praticamente de graça, devido à pandemia, para ajudar aí, inclusive nas áreas mais pobres, né? Mas não, né? Se eleva o preço em até quantas vezes, né? Quantas vezes se eleva o preço? 2.000 vezes. Ontem tinha uma manchete falando assim que os insumos hospitalares, não só o respirador, mas tudo, hiperinflacionou em 2.000%. Já imaginou 2.000%? Quer dizer, e realmente, né, as áreas mais afetadas são as áreas mais pobres e que nesse jogo de empurra acaba ficando ainda mais vulneráveis, né? Infelizmente as pessoas veem nessas oportunidades um momento de ganhar dinheiro, né? É como a vacina, que estão em estudo bem avançado já para a descoberta da vacina do coronavírus, né? E aí a questão é que como vai chegar isso para as pessoas? E se vai chegar o valor disso para o poder público? E muitos que descobriram a vacina e não querem a quebra da patente, né? Que é os direitos autorais aí da descoberta da vacina. Então, para inflacionar, para ficar mais caro, e os países pobres, como que faz?
deveria, né, ter a quebra da patente. É um momento de saúde mundial. Isso, questão eu também sanitária, acho. né, Eu acho que, claro, acho que todo mundo, né, tinha que forçar em cima disso daí. Paga-se o correto pela descoberta, pelos estudos, pelo uso do laboratório, o investimento nas pesquisas, mas também não pode ser esse preço exorbitante. Com certeza. E deixar no mercado 2 anos antes da quebra da patente, que é aqueles direitos que o laboratório tem sobre a descoberta da vacina. Ô Jairo, muito fala-se em tem que abrir o comércio, tem que abrir o comércio, tem que abrir o comércio. E lá no sul, né, do país, nós tínhamos dados, né, parece que se respeitou um pouco mais e tal, e foi liberando, né, a abertura gradual aí do comércio. E em meio a essas aberturas lá no sul, os casos de coronavírus que estavam mais controlados subiram 86% em uma única semana. Ou seja, todos as precauções, máscaras, distanciamento social acabaram não sendo suficientes para conter, né, continuar contendo aí o coronavírus, e aí teve esse crescimento. Então, esse que é o problema. Abre-se o comércio, não temos pessoas para comprar no comércio, né? E as que têm acabam elevando o número de infectados. Ou seja, aí o comércio tende a fechar novamente e ficar um tempo mais longo ainda fechado, agravando-se mais a crise. Por isso que não pode dar aí um passo maior que a perna. E tem gente colocando culpa nisso, colocando culpa na cloroquina, colocando culpa no governador, colocando culpa no presidente. Gente, a culpa é do vírus, é o coronavírus. Todos têm um inimigo em comum, que é o coronavírus. Nós ficamos tão felizes, né, que na quinta-feira teve a reunião do presidente com os governadores, né, todos os governadores. Foi uma reunião produtiva, o clima ficou ameno, bandeira branca instalada. Na sexta-feira à tarde, né, tudo virou de ponta cabeça, final da tarde, quase começo da noite, tudo virou de ponta cabeça com a exibição daquela reunião, vídeo, né? aquele vídeo da reunião ministerial, né, que para mim foi um nojo, né, aquela reunião lá. Pelo amor de Deus, ninguém tem paciência com nada. Você viu lá o ministro do meio ambiente, né, querendo como fala, ludibriar toda a nação. Assim, vamos usar o coronavírus e vamos passar a boiada. Olha só o que o cara fala numa reunião, e ninguém fala que ele está errado, e ninguém barra nada, e continua lá. É impressionante, né? E tudo aquilo lá fez com que a bandeira branca ficasse aí com uma cor meio não muito agradável, né? E já complicou de novo aí as relações do presidente com os governadores, todos os governadores dos estados. É impressionante, né? Não, mas todo dia tem uma novidade, né? Todo tem dia. Fato é que você todo dia. Jamais imagina que fosse acontecer, e acontece. E hoje vamos saber o que vai acontecer, né? No nosso país. Vai ser nessa Mas eu acho linha, que um dia o pessoal vai pensar sabe assim, o governador, o presidente, né? Principalmente o presidente vai pensar no povo, né? Será? Eu acho que um dia, eu não sei, é uma esperança que a gente tem, né? Diz que a esperança é a última que morre. Não, a esperança não morre, né? Graças a Deus por isso. Porque não pega o coronavírus, né? Mas tá difícil, né? Esperança, e sempre há de arder em nossos corações. E a gente segue acreditando. Amém. Às vezes se decepcionando, mas acreditando que será possível. Quando a gente perder essa crença de acreditar em algo que possa ser possível, aí não vale mais nem tentar, né? Mas exatamente. Esperança é o que nos mantém sonhando com uma realidade melhor para todos, né? E por falar na cloroquina, né? É um amplo, diz que foi uma pesquisa robusta, né? Muito forte, aí 96 mil pacientes, né? Foram submetidos ao teste da cloroquina, e a cloroquina não traz nenhuma melhora para o paciente, né? E realmente
É muito, muito triste isso, porque a gente fica torcendo para que tenha, né, um remédio que vá trazer a cura, né, o remédio que traz a cura do coronavírus, né, contra o coronavírus. E tanto o remédio que pode remediar ali o paciente que já está com o coronavírus, já está com o Covid-19, quanto a vacina tão aguardada para que as pessoas não se infectem com esse vírus aí, não é? Então tá difícil e até lá nós temos que nos cuidar. Permaneça em casa o máximo que puder, só saia em extrema necessidade. Não é isso mesmo, Jairo? Sem dúvida alguma. E nesse momento que a gente vê o tanto de loucura que as pessoas praticam, né? Uns vendendo feijão abençoado contra o Covid-19, outros mandando tomar detergente e outros se passando por médicos, né? E outros vendendo que era uma flanela invisível, né? Uma máscara invisível. Enfim, são loucos que aparecem nesse momento de pandemia. Tem aí os espertinhos, né? Exatamente. Tá certo. Bom, eu volto logo mais com mais informações aqui da redação All News, Tarcísio. Até já então, Jairo. Até mais. E ele está aqui. Alô, Will. Bom dia, Will Magri. Bom dia, Tarcísio. Ótima manhã de terça-feira, meu amigo. Pra você também, viu? Com informações do plantão policial. Boa. Vou contar agora para vocês que estão acompanhando aqui a Rádio Azul um caso que comoveu muito a população. A Polícia Militar auxiliou uma família carente do bairro São Jerônimo aqui em Americana. No primeiro instante, viu, Tarcísio, a equipe da PM recebeu uma solicitação sobre uma possível desinteligência na rua Carlos Vassalo, 181. Os policiais chegaram no imóvel e foram recebidos por um homem que informou que seus pais idosos estavam passando necessidade. Olha que situação. Muitas pessoas passando aí realmente necessidades, não tendo o que comer. Os policiais ficaram comovidos com a situação e seguiram até um atacado em Santa Bárbara e conseguiram a doação de alguns alimentos e ainda compraram outros mantimentos. A equipe da PM retornou para a residência e entregou a doação. A família agradeceu a ação solidária dos policiais, uma senhora já de idade, junto com um senhor, passando dificuldades financeiras e os policiais acabaram ajudando. Se você que está nos ouvindo aqui na Rádio Azul tiver alimentos na sua casa, quiser colaborar, quiser ajudar esse casal de idosos que estão passando dificuldades, situação financeira difícil, não tem um alimento para pôr na mesa, né, Tarcísio? É difícil, situação complicada. Sim, demais, Você demais. pode ajudar levando os alimentos pessoalmente, ali na rua Carlos Vassalo, 181, no São Jerônimo, próximo ao CIEP. Então vamos lá, repetindo mais uma vez, doações aí para esse casal de idosos que está necessitando de ajuda. Você pode colaborar doando alimentos, levando até a rua Carlos Vassalo, 181, no São Jerônimo, bem pertinho ali da escola CIEP. Espero que todos possam colaborar, ajudar e fazer a sua parte, porque não tem coisa pior do que passar por uma situação dessa, não ter alimento na mesa, não ter o que comer. Não é verdade, Tarcísio? Exatamente. Até daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, na segunda edição do Jornal News. Um abraço e até lá. Informações chegando novamente com ele, Jairo Guilherme Silva. Bom dia novamente, Jairo. Pois é, bom dia, Tarcísio. Estamos retornando aqui da redação On News nesta manhã ensolarada. Né? Ensolarada, porém fria. E as informações de agora, Jairo? Pois é, Tarcísio, olha, a CPFL ontem teve o rompimento no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros aqui da cidade americana, muitas reclamações. O Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi ficou alguns minutos sem energia elétrica, mas depois foi ligado o gerador do hospital. Mas o fato é que as pessoas reclamaram porque ficaram na parte da manhã sem energia aqui no estado, na cidade americana. E o pessoal quer saber da CPFL por conta dessas interrupções de energia elétrica que ocorre na cidade já há alguns dias. Muita gente aí com medo de perder, né, seus eletrodomésticos por conta dessa situação, Tarcísio. Exatamente. Aliás, é perigosíssimo, né? Acaba a energia, quando volta pode vir um pico de energia e aí o equipamento realmente não aguentar, né? Em épocas de pandemia, como que fica aí de repente até sem uma televisão, sem um computador, né? Sem a internet, sem a geladeira, como que fica, né? Você já pensou? Pois é. A gente fica aqui com essa máscara aqui.
É confusa, né? Você tem que tirar o fone primeiro, Exato. colocar o óculos para depois colocar o fone por cima do óculos. Senão ele atrapalha, eu acho. Pois Acho é. assim, não sei. É bem isso mesmo. Bom, falando a respeito da falta de água que vai acontecer hoje aqui em Americana, Tarcísio, o abastecimento de água será interrompido hoje, terça-feira, por conta da religação da adutora do Pós-Anhanguera. Então, alguns bairros vão ficar sem água das 7 da manhã, começou as obras, até às 7 da noite desta terça-feira. Depois disso, o bombeamento de água será religado, mas a normalização do abastecimento de água ocorrerá de forma gradativa e o DAI orienta a população a economizar água, pois haverá o desabastecimento de água em várias regiões aqui na cidade americana. Então, vamos economizar. Isso, a palavra de ordem é essa, economizar água para que tenha menos transtorno possível, não é? Sem dúvida alguma. Bom, e o governador João Dória deve anunciar amanhã, no Palácio dos Bandeirantes, a tão falada flexibilização do comércio no estado de São Paulo, que deverá ser feito por regiões onde estão mais dentro do sistema de isolamento social, que atende às recomendações do governo do estado, e aquelas que não atendem ficarão aí com algumas restrições. Mas essas restrições, esses anúncios de onde o comércio será reaberto, onde haverá algumas restrições, vai ser feito amanhã no Palácio dos Bandeirantes pelo governador João Dória. E todo mundo aguarda aí a liberação e a abertura do comércio, de como vão funcionar as academias que estão fechadas desde o início da quarentena, também estabelecimentos que estão fechados, e esperam, nesse anúncio do governador, a reabertura de forma gradativa. Vamos saber e aguardar aí o pronunciamento do governador João Dória para amanhã no estado de São Paulo, como é que vai ficar o comércio a partir de agora, já que outros estados também estão já fazendo a reabertura gradativa de seus estabelecimentos. Vamos ver o que vai ser anunciado e aguardando aí o que vai ser anunciado amanhã pelo governador, Tarcísio. Então, a expectativa é muito grande de poder retomar aí, né, a questão do comércio, né, a abertura do comércio, a atividade normal, voltar ao normal, não é? Então a gente fica nessa expectativa, mas tudo tem que ser feito com calma, né, Jairo? Então, exatamente. Tem que ser um passo de cada vez, porque o custo é um aumento ainda maior, né, dos infectados aí com o Covid-19, com o coronavírus, e aí pode realmente botar tudo a perder, né? Todo esse sacrifício de ficar em casa e tudo mais, bota a perder. Aí fica pior ainda, porque demora muito mais para a reabertura como nós gostaríamos, não é? Sem dúvida alguma. E mais uma vez alertando a população para o fim da campanha de vacinação da gripe H1N1. Essa terceira etapa é para crianças de 6 meses e menores de 6 anos que têm que ser imunizadas, pessoas com idade de 55 a 59 anos ou mais, profissionais da área da saúde, profissionais da educação, das escolas públicas e privadas devem tomar vacina. Os profissionais da área da segurança, além de motoristas, também devem ser imunizados. Nessa etapa, Tarcísio, é importante que as pessoas vá a um posto de vacinação e façam corretamente aí a vacinação, os procedimentos, porque a vacinação vai até o dia 5 de junho. E pela baixa procura até agora, deve se estender aí, deve se prorrogar. Essa é a etapa que a procura ficou bem abaixo do esperado. Infelizmente, muitos estão deixando de tomar a vacina nessa etapa. Vamos torcer para que a população se conscientize. Exatamente. E aqueles que têm que tomar a vacina vá se imunizar em uma das unidades de saúde de todo o país. Aqui em Americana, as unidades de saúde funcionam das 8 da manhã até as 4 da tarde. Então, procure e se imunize. Isso mesmo. E olha só, prestação de serviços, Ademir Fernandes Ribas, eu acho que é isso, perdeu carteira contendo aí documentos, né, CNH, cartões,
em nome de Ademir Fernandes Ribas. Quem encontrou, por favor, entrar em contato aqui na Rádio Azul, não é isso? Sem dúvida alguma, Tarcísio. Olha, mais uma vez, nós estamos falando aqui sobre o Covid-19, o número de pessoas infectadas. No estado de São Paulo registrou mais 1.464 casos de coronavírus nas últimas 24 horas e chega nesta segunda-feira a 83.625 casos. Mais 57 pessoas morreram em decorrência da doença desde o balanço divulgado no último domingo, fazendo um total de óbitos chegar a 6.220 pessoas que morreram só em São Paulo por conta do coronavírus. A situação realmente aqui em São Paulo é alarmante, 6.220 mortes por Covid-19 e o isolamento vai a 55% no estado de São Paulo. Pelo menos está chegando aí próxima porcentagem de 57%, mas 3% já é um número muito satisfatório para se chegar a esse patamar, né, Tarcísio? Exatamente. Mas tem que chegar lá, tem que se intensificar esse isolamento para que o comércio possa reabrir e de forma mais segura. Então, agora eu não entendo porque as pessoas estão saindo do isolamento, né? Está diminuindo a porcentagem de isolamento no momento em que aumenta, né, o número de infectados. Claro que saindo do isolamento, esse número vai aumentar mesmo. Então, o número de infectados e também uma outra linha, o número de mortes. E mesmo assim, vai diminuindo o número de isolamento. Então, falta realmente aí talvez do governo, que é responsável pelo isolamento ou não isolamento, né, o governo do estado, de ter uma outra postura, falar de uma outra forma, agir de uma forma diferente. Isso não está dando certo, não é? Exatamente. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo as pessoas cada vez mais furando aí a quarentena, colocando a própria vida e dos outros em risco. Aí o que acontece? Aí essas pessoas que não estão nem ligando vão acabar indo e pegando um leito lá de UTI, acabando os leitos de UTI, e as pessoas que estão aí, que acabam depois sendo infectadas, que têm uma conduta de se ajudar e ajudar mais os outros, vai ficar sem espaço também. Então, tem que ter tá faltando, tem muita desinformação, viu, Jair? E nesse questão... O papel, até a imprensa, né? Falando da imprensa, até a imprensa, porque assim, a gente tem que sempre... Qual que é a premissa da imprensa? Ouvir os dois lados, né? Um lado traz informação, o outro lado traz desinformação, mas você tem que ouvir o outro lado, então as pessoas ficam confusas, né? Exatamente. Como agir nessa forma? Qual que é a ética que deve ser usada? Será que está se usando realmente a ética? Não é possível que a gente não está aprendendo, né? Desde novembro, países sofrendo aí com o Covid-19, e a gente vendo tudo isso, não aprende. Não é possível uma coisa dessas, Jair. Não é possível. O fato também, Tarcísio, é que o setor de entretenimento cortou, antes, quando começou essa quarentena, se beneficiou até, né? as pessoas com a abertura dos canais de filmes, desenhos para as crianças ficarem em casa. Isso. Agora foram todos cortados, né? As operadoras cortaram tudo. O canal aberto fechou tudo. Quer dizer, você tem a TV aberta ali e somente isso. A internet, muitos não têm condições de pagar, e aí tem o corte da internet, que nesse momento de pandemia não poderia ser feito esse corte, mas as operadoras entendem que não é um serviço prioritário, né? Elas entendem dessa maneira, mas o fato é que é prioritário, porque muitos estão estudando em casa. E o fato é que esses serviços essenciais, importantes para que a população possa também trabalhar em casa, em home office, ou estar, né, interagindo com os amigos à distância, tiveram aí esses serviços cortados, e por isso que a gente vê muita gente na rua. O pessoal ficar em casa de braços cruzados é difícil também, né? Para quem mora numa casa luxuosa como Roberto Carlos, tudo bem, mas quem mora como Gustavo Lima, nossa senhora, aqui mora numa casa de 2 cômodos, 3, 4 cômodos, é difícil, né, Tarcísio? Então é bastante complicado. Tem que ir nessa ótica, porque os serviços considerados essenciais, como a internet, que é questão fundamental para manter a população em casa, as operadoras fazem o que querem. Então tá aí, realmente bastante complicado, né?
Vamos aguardar aí o que o governador vai falar. Mas repito, deve de repente falar de uma outra forma, tem que mudar o jeito de comunicar as coisas, porque as pessoas estão se colocando em risco e não tá bolinho não tá facinho não, né? E agora, só para encerrar, lá no Rio de Janeiro a batata tá assando pro governador, o Witzel, uma vez que trocou a superintendência da Polícia Federal e tá lá sendo investigado. Bom, Tata, eu volto logo mais. Seria interferência do presidente da República na Polícia Federal? Não queremos pensar dessa maneira, mas porque também há indícios lá de irregularidade no governo do Rio de Janeiro, né? Então, mas certo. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações aqui da Redação On News. Tá certo, um forte abraço, Jairo. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.